Olá, pessoal! Nós já sabemos que tudo o que conhecemos é feito de átomos, e esses átomos pertencem a diferentes elementos químicos, que são os elementos que encontram-se reunidos na tabela periódica. Porém, os átomos dos elementos, eles não são estáveis sozinhos, com exceção dos átomos dos elementos da família 18, que são os gases nobres. Por exemplo, o gás hélio, aquele de encher bexigas, quando você observa ele microscopicamente, o que existe são vários átomos de hélio, porém, eles são átomos que estão distantes uns dos outros. E os outros elementos químicos, o que acontece com eles? Esses outros átomos dos outros elementos, eles vão se combinar com o objetivo de buscar a estabilidade e eles se unem através das ligações químicas. Essas ligações químicas podem ser do tipo ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica. Como que a gente faz para saber que tipo de ligação química que é feito com os átomos? Nós precisaremos consultar uma tabela periódica e observar a tendência dos átomos de perder ou ganhar elétrons. No caso, por exemplo, da ligação iônica, ela vai acontecer entre átomos com tendências opostas. Então, ela acontece entre um metal que tende a perder elétrons e um não metal que tende a ganhar elétrons. É o que acontece no caso do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, onde temos o sódio, que é um metal e tende a perder, e o cloro, que é um não metal e tende a ganhar elétrons. No caso da ligação covalente, ela acontece quando os átomos são do tipo não metal, e é o caso da molécula de água, onde estão presentes átomos de oxigênio e hidrogênio. A ligação metálica é uma ligação que acontece entre metais. Então, todas as substâncias metálicas que nós conhecemos, né, por exemplo, aí um anel, um relógio de prata, é esse tipo de ligação que está sendo formada. Portanto, as ligações químicas, elas acontecem quando os átomos buscam a estabilidade e elas seguem a regra do octeto, que diz que os átomos tendem a ficar com a configuração eletrônica dos gases nobres na camada mais externa, que é a camada de valência. Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na última camada, então os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada. A ligação iônica ocorre com formação de íons, doação de elétrons de um íon para o outro e forma-se uma substância iônica. Ela acontece quando liga-se um metal a um não metal. A ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons e forma-se uma substância molecular. Ocorre quando dois não metais se ligam. E a ligação metálica, ela segue um modelo chamado de mar de elétrons. Forma-se assim uma substância metálica e ela ocorre quando são átomos metálicos que se ligam. Eu espero vocês nos próximos vídeos para entendermos direitinho como é que acontece cada um desses tipos de ligação. Até lá!